Sherlock Holmes mentiu para você. Durante anos, seja assistindo a série da BBC ou lendo os livros clássicos, você foi condicionado a acreditar que aquele homem possui uma mente puramente matemática, capaz de decifrar a vida de qualquer pessoa em 3 segundos usando algo chamado a ciência da dedução. Você vê o detetive olhar para o John Watson, reparar em um corte no celular ou no jeito de andar, e reconstruir um passado inteiro de guerra e traumas. Parece genial, parece infalível, mas a verdade nua e crua é que os roteiristas erraram feio no nome. O que o Sherlock faz no universo dele definitivamente não é dedução. Se o maior detetive da cultura pop tentasse usar a dedução real para resolver os crimes em Londres, ele seria um fracasso retumbante. Nós fomos enganados por um termo bonito que foi colocado ali apenas para fazer o personagem parecer um semideus da inteligência, mas a lógica por trás do comportamento humano funciona de um jeito completamente diferente. Para entender o tamanho do erro, precisamos recorrer à própria filosofia e à raiz da palavra. No latim, deducere significa literalmente conduzir para baixo. Na lógica formal, a dedução é um caminho descendente. Você pega uma lei geral, uma regra universal que já está no topo e é indiscutível, e a traz para baixo para extrair uma conclusão sobre um caso específico. O exemplo clássico que todo estudante de filosofia aprende é o seguinte: premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 2, John Watson é um homem. Conclusão inevitável. Logo, John Watson é mortal. Percebe o mecanismo? Na dedução pura, se as regras de cima forem verdadeiras, a conclusão obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Não existe margem para erro, não existe azar, não existe talvez. É uma matemática exata do pensamento. É por isso que a dedução funciona perfeitamente para equações e regras absolutas, mas falha miseravelmente quando tentamos aplicá-la ao mundo caótico das ações humanas. No mundo real, as pistas de um crime não seguem leis universais. Se você entrar em um ônibus hoje e tentar aplicar essa lógica rígida olhando para o sapato gasto de alguém, sua mente pensaria: todas as pessoas com sapatos gastos são pobres. Este homem tem o sapato gasto, logo ele é pobre. Você tem 90% de chance de errar e passar vergonha, porque o homem pode ser um milionário excêntrico ou alguém que acabou de sair de uma trilha. Um celular arranhado pode ser sinal de alcoolismo, mas também pode ser alguém que tenta carregar o aparelho no escuro. Arthur Conan Doyle e os roteiristas da TV sabiam disso. Eles escolheram o nome Ciência da Dedução porque comercialmente soa imponente, misterioso e vende a ideia de uma mente cirúrgica. Na TV, o Sherlock nunca erra porque o roteiro é escrito de trás para frente. O escritor já sabe quem é o assassino e força o detetive a escolher a única opção certa no meio de 1 milhão de caminhos aleatórios. Na realidade, o superpoder dele opera em outra frequência lógica. Se a dedução não funciona no mundo real, qual é o verdadeiro mecanismo por trás da genialidade do Sherlock? O segredo começa com a indução. No latim, inducere significa conduzir para dentro. Na filosofia, a indução é o método pelo qual a sua mente observa vários fatos isolados na rua e os traz para dentro da cabeça até criar uma regra geral baseada na repetição. É assim que o Sherlock estuda. Ele passou anos da sua vida observando o mundo de forma obsessiva. Ele catalogou visualmente 140 tipos diferentes de cinzas de cigarro, estudou a textura exata da lama de cada bairro de Londres e analisou milhares de marcas de calçados. Ele viu o fato A, o fato B e o fato C se repetirem tantas vezes que criou uma enciclopédia de probabilidades na própria memória. Quando ele olha para uma mancha de terra na calça de um suspeito, ele não está adivinhando, ele está puxando uma regra geral que ele construiu induzindo através da experiência pura. Mas guardar dados não resolve um crime sozinho. É aqui que entra o segundo componente, o verdadeiro salto do gênio, a abdução. Do latim abducere, que significa conduzir para fora ou dar um salto, a abdução é o método da melhor hipótese. Funciona assim: você se depara com um resultado estranho agora e tenta adivinhar qual foi a causa mais provável lá atrás. Se você acorda e vê a rua completamente molhada, sua mente dá um salto e assume que choveu. É uma certeza absoluta? Não, um caminhão-pipa pode ter passado lavando a rua. Mas a chuva é a hipótese mais provável. É exatamente isso que o Sherlock faz nas cenas de crime. Nada! Meu Deus, não tem nada. Isso não faz sentido.
O que estava esperando encontrar? Uma droga, claro. Tem que ser uma droga. Um alucinógeno, alguma droga do tipo. Não há sinais de nada no açúcar. Açúcar? Açúcar, sim. Um processo simples de eliminação. Eu vi o cão exatamente como minha imaginação esperava vê-lo. Um monstro desenvolvido geneticamente. Mas eu sabia que não podia confiar nos meus olhos, então tinham 7 possibilidades sobrando. A mais possível era de narcóticos. Henry Knight também o viu. Mas você não, John. Você não viu o cão. E nós comemos e bebemos exatamente a mesma coisa desde que chegamos aqui, exceto por uma coisa. Você não gosta de açúcar no café. Ele não tem certezas matemáticas, ele trabalha com palpites calculados de alta probabilidade. Ele olha para os arranhões na entrada do carregador do celular do Watson e escolhe a teoria mais plausível para aquele cenário: tremores nas mãos causados por problemas com a bebida. O verdadeiro superpoder do Sherlock Holmes, portanto, é a união perfeita dessas duas ferramentas lógicas. A indução serve para estocar o cérebro dele com dados brutais sobre o mundo real. A abdução serve para pegar esses dados e transformá-los em uma resposta rápida diante de um mistério. Ele usa a indução para aprender as regras do jogo e a abdução para dar o palpite certeiro. É por isso que ele parece ler mentes. Enquanto uma pessoa comum olha para uma pista e vê apenas um detalhe bobo, o Sherlock cruza aquele detalhe com milhares de padrões que ele já guardou na memória e escolhe o caminho mais lógico. Ele não é um matemático calculando certezas infalíveis, ele é um mestre da probabilidade que se arrisca no palpite mais inteligente. E agora que você entende como ele processa e escolhe essas informações, a pergunta que fica é: como ele consegue organizar esse oceano de dados sem enlouquecer? Diferente do que muita gente imagina, estudar demais ou acumular montanhas de conhecimento não vai fazer o seu cérebro pifar ou enlouquecer. A ciência já provou que a nossa capacidade de armazenamento de longo prazo é virtualmente ilimitada. Quanto mais você desafia a sua mente, mais conexões sinápticas você cria, gerando uma reserva cognitiva potente que protege o seu cérebro de doenças degenerativas ao longo da vida. O problema do Sherlock Holmes, portanto, nunca foi falta de espaço na cabeça para guardar 140 tipos de cinzas de cigarro. O verdadeiro desafio dele é a eficiência. Como organizar esse oceano de dados para encontrar a informação certa no segundo exato em que ele olha para uma pista? Para resolver isso, ele não usa mágica, ele usa o Palácio da Memória, uma técnica de memorização real e milenar que aproveita o fato de que o cérebro humano é uma máquina perfeita para lembrar de localizações geográficas. Conhecido na filosofia como método de Locke, o Palácio da Memória consiste em usar um espaço físico que você conhece muito bem, como a casa onde você cresceu, e usá-lo como um arquivo mental. Como o nosso cérebro evolutivo aprendeu a memorizar caminhos para a sobrevivência muito antes de inventarmos a escrita, é infinitamente mais fácil lembrar de um lugar do que de uma lista de textos puros. Para guardar um dado abstrato, você simplesmente entra na sua casa mental e pendura aquela informação em um objeto específico, como a mesa da sala ou o sofá. A série da BBC retrata isso de um jeito espetacular, mostrando telas, textos e vídeos flutuando ao redor do detetive enquanto ele caminha pelos próprios pensamentos. Mas aqui entra o grande segredo que separa a ficção da realidade. Para a maioria das pessoas, esse palácio é opaco e cheio de borrões, mas o Sherlock opera em um nível neurológico muito mais raro. O verdadeiro trunfo visual do Sherlock na série é uma condição chamada hiperfantasia. Enquanto uma pessoa comum, ao fechar os olhos, imagina um palácio mental como um rascunho borrado, quem tem hiperfantasia consegue projetar imagens mentalmente com a mesmíssima nitidez, cores e detalhes do mundo real, quase como uma tela de cinema de alta definição dentro da própria cabeça. Juntando essa condição biológica rara com o método de memorização, o Sherlock cria aquela interface gráfica perfeita que vemos na TV. No fim das contas, a mente do maior detetive do mundo não é genial porque viola as leis da ciência. Ela é fascinante porque une a preparação obsessiva da indução, a coragem probabilística da abdução e a organização espacial de um palácio da memória hiperfantástico. O Sherlock Holmes pode ter mentido sobre o nome da técnica, mas o verdadeiro método por trás do mito é muito mais interessante do que qualquer roteiro de ficção. E você, que pretende guardar na sua memória?